A história da Cobrasma. Uma das empresas que, sem dúvida, foi um dos marcos e orgulhos da indústria nacional relacionada aos transportes é a Cobrasma, a Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários. A companhia, que chegou a ser uma gigante brasileira na área de transportes, foi fundada oficialmente em 1º de setembro de 1944, em Osasco, na Grande São Paulo, com capital inicial de 40 mil cruzeiros novos. O empreendimento começou a ser pensado no início dos anos de 1940, tendo como um dos principais responsáveis o empresário Gastão Vidigal, economista, político e proprietário do Banco Mercantil. Por causa dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, a indústria em todo o mundo sofria fortes abalos, reduzindo sensivelmente o ritmo de produção de diversos bens, entre eles os relacionados aos transportes. O Brasil ainda vivia o auge da ferrovia, com uma malha que atingia parcela significativa do território nacional. Devido à guerra, havia uma enorme dificuldade de importação de peças e carros ferroviários. E a Cobrasma nasceu justamente para suprir esta necessidade. No início dos anos de 1940, foi criada pelo governo federal o setor de produção industrial, órgão sob o comando do engenheiro Ari Frederico Torres, que tinha sido secretário de Aviação e Obras Públicas no estado de São Paulo em 1937. O engenheiro Ari Torres, que hoje dá nome a uma ponte que cruza o Rio Pinheiros, em São Paulo, ligando a Marginal Pinheiros à Avenida dos Bandeirantes, foi um importante aliado ao banqueiro Gastão Vidigal para que nascesse a Cobrasma. Gastão Vidigal, ainda no início dos anos de 1940, começou a entrar em contato com investidores nacionais e internacionais, apresentando a proposta de uma empresa brasileira de materiais ferroviários. Houve interesse de várias partes, em especial dos Estados Unidos, para financiar o projeto, principalmente por intermédio do Ex-Bank, uma espécie de órgão de fomento de exportações norte-americanas. No dia 21 de outubro de 1943, houve a primeira reunião para a inauguração da indústria de material ferroviário. Gastão Vidigal reuniu Olavo Egídio de Souza Aranha, um dos proprietários do Grupo Monteiro Aranha, representantes da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e das ferrovias como Mogiana, Sorocabana e Paulista. Gastão Vidigal fez uma verdadeira peregrinação para tornar realidade a Cobrasma. Ele entrou em contato com o empresário Guilherme Guinle, fundador da Companhia Docas de Santos. A empresa belgo-mineira tinha um terreno em Osasco. Guinle também pretendia montar uma indústria de material ferroviário. Vidigal, então, convidou acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional e da Belga Mineira para participarem da fundação da Cobrasma, que finalmente aconteceu em 1º de setembro de 1944. A Companhia Paulista, Companhia Mogiana, a Sorocabana, a Estrada de Ferro do Dourado participaram com 50% do capital social subscrito e empresas como Companhia Siderúrgica Nacional, a Belga Mineira e a Vale do Rio Doce subscreveram 10% deste capital. O terreno da Cobrasma foi escolhido estrategicamente em Osasco, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital paulista. O terreno tinha 260.575 metros quadrados, ao lado de uma linha férrea, servida tanto por bitola larga como por estreita, o que facilitaria o escoamento da produção. De dentro da Cobrasma, segundo o historiador Ari Marcelo Macedo Couto, saía um ramal férreo próprio, de 10,5 quilômetros, que fazia a ligação direta com a estação de Osasco e a Estrada de Ferro Sorocabana. A demanda da Cobrasma nos primeiros anos de produção foi
tão grande que houve a necessidade de dividir o empreendimento em oficina de montagem de vagões, fundição de aço, fundição de ferro, fábrica de molas, oficina de reparação de locomotivas. As primeiras peças fundidas e os componentes dos vagões ferroviários produzidos pela Cobrasma eram fabricados com a licença técnica fornecida pela American Steel, de Chicago, nos Estados Unidos. Em 1945, era firmado um contrato com a Wright Corporation, fabricante de guindastes e macacos para locomotivas e vagões, mesas giratórias, guinchos, pontes rolantes e outras especialidades. A Cobrasma era tão próspera que o gigante terreno em Osasco já não era mais suficiente logo nos primeiros anos de operação. A empresa começou a diversificar a produção, tendo companhias coligadas ou subsidiárias. Fornasa S.A. Em 1950, a Cobrasma incorporou a Fornasa Forjas Nacional S.A. A empresa foi fundada em 1945, sendo a primeira metalúrgica localizada em Volta Redonda. Desde 1947, a Cobrasma era a principal acionista da Fornasa. Braseixos Rockwell S.A. A Braseixos já era sinal que a Cobrasma também tinha como foco a indústria automobilística, que começava a ganhar forças nos anos de 1950. Em 1951, a Cobrasma começou um programa de diversificação das linhas de produtos. Em novembro de 1955, a Cobrasma firmou contrato com a Rocker Spring, depois chamada de North America Rocker Corporation, para assistência técnica na produção de eixos dianteiros e traseiros completos, inclusive diferenciais para carros, caminhões e ônibus. O sucesso desse acordo deu origem à empresa. Brasprensas Rockwell. Ainda vislumbrando um crescimento da indústria de carros, caminhões e ônibus, a Cobrasma fez outra parceria, dessa vez com a Ibesa, Indústria Brasileira de Embalagens S.A., e fundou em 23 de abril de 1960 a Para-choques Ibesa Rockwell Limitada. A Cobrasma e a North America Rockwell assumiram o controle da sociedade e o empreendimento, localizado em Osasco. Passou a ser chamada Brasprensas Rockwell S.A. As instalações de Osasco começaram a ser erguidas em 1963 e em 1967 a Brasprensas começou os serviços de estamparia metalúrgica, tendo como um dos principais clientes a Braseixos e a Volkswagen. No final dos anos de 1970, a Cobrasma foi a primeira empresa brasileira que construiu um trem elétrico com a licença da empresa francesa Franco-Rail. Em 1977, a FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A., comprou 20 unidades que já vieram da França montadas e prontas para operação. As demais unidades começaram a ser fabricadas pela Cobrasma em Osasco. A FEPASA começava a remodelar o sistema de serviços correspondentes à linha tronco da antiga estrada de ferro Sorocabana entre Júlio Prestes e Itapevi, hoje a linha 8 Diamante. A demanda pelos trabalhos da Cobrasma aumentava. No final dos anos de 1970, a empresa inaugurava uma unidade em Sumaré, no interior de São Paulo, onde também foram feitos trens com licença da Franco-Rail. A Cobrasma acompanhou a modernização da ferrovia, fornecendo trens e composições de metrô para importantes sistemas do Brasil, entre eles São Paulo. Ônibus para sobrevida. Nos anos de 1980, a realidade da Cobrasma não foi assim tão bem sucedida como nas décadas anteriores. A empresa começou a enfrentar problemas de várias ordens. Os investimentos em ferrovias, tanto de carga como de passageiros, e no metrô, começavam a diminuir de forma considerável. A inflação dos 10 anos corroía os cofres públicos.
os ganhos das indústrias impossibilitando investimentos e também o bolso do trabalhador. Além disso, a Cobrasma enfrentava problemas e erros administrativos internos. Uma matéria da revista Isto é Dinheiro, do dia 1º de setembro de 2004, entrevistou Roberto Vidigal, considerado pela reportagem o último dos Vidigal na indústria. O texto faz uma citação sobre Luiz Eulálio de Bueno Vidigal. Como ocorreu com outras produtoras de materiais metroferroviários, a Cobrasma também apostou no crescente mercado de ônibus para ganhar uma sobrevida. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Mafersa, cuja história, em outro momento, você vai poder acompanhar também aqui no canal Rádio Ônibus. Para se ter uma ideia da situação da Cobrasma, entre 1980 e 1983, a empresa demitiu aproximadamente 35% dos cerca de 17 mil empregados que tinha em todo o país. Comparativamente, hoje, a Mercedes-Benz, maior fabricante de ônibus e caminhões, possui cerca de 8 mil funcionários na planta em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A produção dos ônibus começou na unidade de Sumaré, no interior paulista. O primeiro modelo de ônibus produzido pela Cobrasma foi lançado em 1983. Era o ônibus Trinox, que tinha um design imponente. A empresa aproveitou toda a experiência e tecnologia da indústria metroferroviária e aplicou na produção de ônibus. O Trinox tinha revestimento externo e estrutura de aço inoxidável. A carroceria era monobloco e a mecânica Scania K112 CL, de 305 cavalos de potência. O terceiro eixo era fornecido pela Braseixos, empresa com participação da Cobrasma. Além da imponência e da durabilidade dos materiais empregados, um dos destaques era o bagageiro do Trinox, que tinha portas com acionamento pantográfico e volume de 11,7 metros cúbicos. O ônibus era mais leve que os concorrentes, porém era em torno de 30% mais caro, o que explica as baixas vendas. Em 1983, a Cobrasma tinha plano de fabricar 30 por mês. No entanto, até o final de 1985, tinha vendido apenas 15 unidades. O modelo se destacou, por exemplo, em empresas como a Aviação Garcia, em Londrina. O Trinox foi produzido até 1986. Trólebus Cobrasma. Nos anos de 1980, já havia planos do governo federal para a expansão da tração elétrica no setor de transportes urbanos e metropolitanos por ônibus. A Cobrasma também ficou atenta ao movimento e, em 1984, deu início ao desenvolvimento de um protótipo de trólebus, em conjunto com a fabricante suíça de material elétrico Brown & Boveri. Os trólebus da Cobrasma tinham 12 metros de comprimento, carroceria de aço inox, chassi feito pela própria empresa, suspensão pneumática, eixos da Braseixos, companhia com participação da própria Cobrasma. Entre os anos de 1985 e 1987, a Cobrasma fez 3 protótipos de trólebus utilizando plataforma Massari, que foram entregues para a Companhia de Trólebus de Araraquara, no interior paulista. Um dos veículos tinha equipamentos elétricos Brown & Boveri e outros 2 contavam com equipamentos Vilares. No entanto, a comercialização com maior sucesso ocorreu pela parceria com a Tektronik do Grupo Engesa. Em 1986, a Cobrasma formou o consórcio com a Tektronik para concorrer à licitação para o fornecimento de 46 trólebus, que iniciariam as operações no corredor metropolitano ABD, que liga o ABC Paulista à capital. O consórcio venceu a concorrência e produziu os veículos entre 1986 e 1988. A Cobrasma chamou esses veículos de Patrol 2, com equipamentos Powertronics. A Cobrasma forneceria trólebus para outros sistemas se não fossem problemas relativos a administrações públicas. A Transerp, empresa de Ribeirão Preto, chegou a encomendar protótipo Cobrasma, mas o veículo não passou da fase do projeto e a empresa local optou por adquirir mais ônibus a diesel. Em 1986, a Cobrasma formou o consórcio com a Mafersa para o fornecimento de trólebus articulados que iriam operar na capital paulista pela CMTC,
a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, mas a empresa pública paulista acabou suspendendo o projeto naquele ano. Um trólebus Cobrasma ainda é mantido pela Metra, operadora do corredor ABD, sendo usado como veículo de treinamento. Apesar das vendas tímidas do Trinox, a Cobrasma conquistou uma boa reputação no mercado, justamente pela qualidade do veículo. Com o nome positivo, a empresa insistiu no segmento de ônibus rodoviários. Em 1986, a Cobrasma lançou o CX201. O veículo tinha 13,2 metros de comprimento e 3,5 metros de altura e era montado sobre o chassi Volvo, Scania ou Mercedes-Benz com 2 eixos. A estrutura ainda era de aço inoxidável, mas o revestimento passava a ser de alumínio. Nesta época, algumas unidades do CX201 recebiam um 3º eixo adaptado. O Trinox, neste ano, só era produzido sob encomenda. Entre o final de 1986 e início de 1987, a Cobrasma colocava no mercado outras 2 novas versões do CX. O CX202 tinha 12 metros de comprimento e altura de 3 metros, que poderia equipar chassi Mercedes-Benz, Volvo ou Scania. Já o CX301 tinha 3 eixos e 13,2 metros de comprimento sobre chassi Scania K112TL e K113TL e Volvo B58 e Volvo B10M, dependendo do ano. No ano de 1988, a Cobrasma também apresentava o projeto CX204 para chassi Scania com motor dianteiro, mas sem sucesso. Os ônibus da Cobrasma tinham qualidade, durabilidade, peso menor, mas eram caros, mesmo nas versões da série CX. Em 1987, a empresa só conseguiria vender 101 ônibus, sendo que metade desse total para o mercado de encarroçamento, que não tinha boa reputação. A Cobrasma saiu do mercado de ônibus em março de 1990, mas deixou um legado importante entre as empresas que trouxeram a tecnologia da indústria metroferroviária para o segmento de ônibus urbanos e rodoviários. Na tentativa de escapar da crise, a Cobrasma também investiu em outros segmentos. No ano de 1985, se uniu a uma empresa alemã para a fabricação de equipamentos como pás carregadeiras. Desta parceria foi fabricado o equipamento LF4, que tinha caçamba de 2 metros cúbicos e acionamento elétrico ou diesel. Depois de ter perdido a concordata em 1991 e em 1992, a empresa não resistiu e entre 93 e 1994 começou a parar as atividades com encerramento completo da empresa em maio de 1998. E você, conheceu os ônibus Cobrasma? Já trabalhou na empresa? Ou conhece alguém que trabalhou por lá? Deixa aqui o seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo.